Etácio Cruz, seja bem-vindo mais uma vez e vamos hoje de comentário internacional. Vamos falar da viagem do presidente Lula e do ministro Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, na busca pela formação de uma aliança global de combate à fome. A pergunta é, Etácio, quais são os bastidores que você conseguiu apurar da viagem e se essa pretensão do presidente Lula está surtindo efeito? Boa tarde mais uma vez, Douglas, e a todos que nos acompanham. Eu conversava, Douglas, com alguns piauienses que estão na comitiva ao lado do ministro Wellington Dias. Comitiva esta que teve um susto ontem, Douglas, no voo entre o Brasil e Addis Abeba, capital da Etiópia. Um nigeriano de 42 anos teve uma espécie de surto e tentou abrir a porta do avião. O avião estava em altura, em voo de cruzeiro, e ele foi contido pela tripulação, mas infelizmente faleceu posteriormente. Ele teve um mal súbito, ainda não se divulgou o motivo, mas ele infelizmente faleceu. Então a comitiva foi acometida por esse susto, Douglas, ontem neste transporte. E hoje nós conversávamos com alguns piauienses que estão nessa comitiva, que falavam para a gente sobre esses desafios de tentar pactuar essa aliança, Nós temos, principalmente no continente africano, uma fome que assola milhões de pessoas e este pacto tem esse desafio, esse objetivo. O Wellington tenta levar a experiência que ele obteve aqui no Brasil, que ele obteve no Piauí. O Piauí enfrentava, principalmente no início do primeiro governo de Wellington, um problema gravíssimo com a fome em regiões mais carentes, e o ministro tenta levar essa experiência e pactuar essa aliança com representantes do G20 e outros representantes mundiais. E a gente conseguiu uma fala do ministro de hoje pela manhã, o final da tarde, lá na África, e vamos ouvir o que ele disse. Na volta a gente comenta esses bastidores. Desde o início, trabalham com o presidente Lula a importância da aliança global contra a fome e contra a pobreza. Nesse aspecto, nós vamos desde um entendimento sobre produção, ou seja, cooperação. Estamos falando de uma região que tem um amplo potencial de crescimento, ou seja, aqui crescimento com investimentos em tecnologias, do qual o Brasil já participa, com a Embrapa, com um conjunto de outros países, e o objetivo é sair daqui com o compromisso da Aliança Africana, que já faz parte do G20, ou seja, a União Africana já tem assento no G20, mas também tecnicamente poder ter uma participação já agora para mês de março, abril, maio, até julho no Rio de Janeiro, onde em várias regiões do Brasil nós teremos as chamadas agendas técnicas preparatórias para os termos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Ouvimos aí um trecho da entrevista do ministro Wellington Dias no final da manhã de hoje, final da tarde lá na África, e esse é um dos principais desafios, como eu dizia, Douglas, é levar um pouco dessa experiência. O Brasil, infelizmente, ainda possui uma parcela da população neste cenário de vulnerabilidade alimentar, mas o desafio é tentar levar um pouco da experiência que se tem aqui no Brasil hoje, com programas de transferência de renda, como Bolsa Família, que hoje é implementado pelo próprio ministro, pelo Ministério do Desenvolvimento Civil, exemplos de agricultura familiar, exemplos que deram certo aqui no Brasil e em outros países também subdesenvolvidos, para tentar criar esta aliança e também colocar nesta mesa de discussão, colocar junto a essa discussão os maiores produtores de alimentos do mundo. Nós temos o Brasil, nós temos os Estados Unidos, por exemplo, e outros países que produzem alimentos, para tentar discutir esse pacto global e aliança pela fome. E a política não se desconecta, Douglas? Mais uma agenda de Wellington junto a Lula, mais uma agenda que mostra essa ligação muito direta entre o ministro e Lula. Nós tivemos aí no final do ano passado muitas especulações de que o Wellington poderia deixar o Ministério do Desenvolvimento Social, o Centrão de olho na pasta, fato que não se concretizou. Se o amigo de casa se lembrar, o Wellington chegou a se reunir com Janja. Janja, a primeira-dama,
fazendo publicações em defesa de Wellington. Então, é um encontro que também mostra essa conotação política desta ligação entre Wellington e Lula, que vem, né, desde o primeiro governo e ao longo destas últimas décadas, esta aliança.